Fala aí, galera, beleza? Mais um vídeo começando e hoje eu vou passar uma dica bem rápida para vocês de como ler melhor os seus documentos usando inteligência artificial. O uso de LLMs para ler e resumir documentos dos mais diversos tipos talvez tenha sido um dos maiores diferenciais que a inteligência artificial trouxe para minha rotina jurídica. Nós, como advogados, lidamos diariamente com documentos de todos os tipos, desde contratos com 10, 15 páginas até processos com centenas. Então, ter uma ferramenta que nos ajuda a facilitar a leitura desses documentos é de fato um grande diferencial e pode agilizar muitos processos dentro da sua rotina. Antes de ir para o assunto do vídeo, eu queria falar aqui para vocês uma coisa meio triste que aconteceu comigo. Infelizmente, minha conta do TikTok, do Lex Machina, foi banida e não me deram maiores explicações de por que ela foi banida. Eu acho que quem já passou por uma situação parecida sabe como é frustrante isso. Então eu gostaria de pedir aqui a força de vocês para se inscrever no canal e também eu vou estar deixando aqui a página do meu Instagram novo que eu abri para o Lex Machina. Eu ainda estou esperando o resultado do meu recurso que eu mandei lá para o TikTok, ver se eles podem reavaliar, né, o meu banimento e reativar a minha conta. Afinal, eu não fiz nada errado, eu só postei os meus vídeos de tutoriais usando inteligência artificial. Então, vamos torcer aí todo mundo, eu peço que todo mundo fique na torcida aí para a conta voltar. E enquanto isso, enquanto a gente espera, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, comenta e também segue a minha página lá no Instagram que vai estar com o link aqui embaixo também. Então bora pro vídeo? Partiu! Então, galera, vamos lá para ver como a gente pode ler melhor os nossos documentos utilizando inteligência artificial. Uma coisa que é necessário falar agora no começo é que basicamente tudo vai depender do seu prompt. Assim como nas outras tarefas de inteligência artificial, o melhor jeito de ler os seus documentos é ajustando o seu prompt de acordo com o resultado que você espera ter. Então vamos lá. Para esse primeiro exemplo, eu vou estar utilizando aqui um contrato que eu criei e ele é fictício. Eu vou anexar ele aqui no Gemini. Vou estar usando aqui o Gemini, mas essas técnicas você pode utilizar em qualquer LLM que você usa. Vou pegar aqui o contrato, anexei e vou dar primeiro um prompt simples. Primeiro para a gente ver qual a diferença do prompt simples para outros prompts mais complexos ou exatos. Vou colocar aqui, ó. Por favor, resuma o contrato em anexo. Vamos esperar para ver o que ele vai falar, o jeito que ele vai resumir, e a partir disso a gente vai poder comparar. O resumo está pronto e a gente pode ver aqui que ele ficou bem simples. Bom, porém muito simples. Aqui ele colocou as partes envolvidas, o objeto do contrato, os honorários advocatícios que serão cobrados, aqui o valor de R$20 mil em 3 parcelas, com um valor de ad exitum, um valor que será pago de acordo com o êxito na demanda, as despesas processuais, obrigação das partes, caso de rescisão do contrato e o foro. Realmente ficou muito simples esse resumo. Vamos ver como é que a gente consegue fazer um melhor a partir de um prompt mais bem elaborado. Já estou com o contrato fictício anexado aqui de novo, mas olha a diferença do prompt anterior para esse aqui. Eu coloquei primeiro uma persona, ó, quero que você atue como um advogado especialista em direito contratual e direito do consumidor, com experiência em análise de contratos e prestação de serviços jurídicos. E aí eu coloquei aqui embaixo, ó, instruções para análise. Eu quero primeiro que ele faça um resumo das cláusulas, identifique as partes, o objeto do contrato, os honorários, a obrigação das partes, prazos e vigência, rescisão e penalidades, foro e solução de conflitos, riscos e lacunas. Olha aqui, eu já coloquei aqui para ele ter uma análise mais, vamos dizer assim, crítica do contrato. Eu peço para ele observar riscos e lacunas, assim, coisas que podem estar erradas e que podem me causar problemas no futuro. Aqui também coloquei sugestões de melhoria para ver onde eu posso melhorar esse contrato. Então a gente vai estar
assim, tentando se utilizar dessa capacidade de análise crítica da IA para ver até onde a gente pode chegar. E aqui no final eu coloquei o estilo da resposta, né, que eu quero que ele utilize uma linguagem técnica, estruture em tópicos numerados, sempre inicie com um resumo de cada cláusula, depois prossiga para a análise, destaque os riscos e finalize com um resumo executivo de até 5 linhas, apresentando os principais pontos de atenção. Então, a partir de todas essas instruções que eu dei para o resumo, vocês vão poder ver que essa análise, né, esse resumo vai ficar bem diferente do anterior. Bora lá. Vamos ver como é que ficou esse novo resumo. Lembrando que esse prompt de análise de contrato eu vou estar colocando aqui embaixo nos comentários para vocês poderem utilizar ele também e mudar de acordo com a vontade de vocês. Vamos ver aqui como é que ficou esse resumo. A gente vê de primeira que ele ficou bem maior do que o anterior. Primeiro ele colocou um resumo de todas as cláusulas. Colocar essa parte num prompt de contrato é muito bom, porque aí você vai ter, primeira coisa mais importante, um resumo de cada cláusula daquele contrato. Cláusula primeira, segunda, chegando até a 12ª. Muito importante, né? Porque esse são os principais pontos a serem analisados do contrato. Então, tendo um resumo rápido ali, você consegue ler e comparar com o contrato, ver se está tudo certo. Identificação das partes, objeto do contrato, os honorários aqui, ó, ele escreveu de uma forma muito boa, dividindo os prolabores do ad exitum, a obrigação das partes, os prazos, aqui ó, falando que não estipula prazo de vigência determinado, porque realmente nesse contrato fictício que eu fiz, eu não coloquei um prazo de vigência. E aqui, ó, que interessante, ele colocou a cláusula 9.2 e a 9.3 como cláusulas que podem ser melhoradas, né, pontos de atenção. A previsão de pagamento de 50% das parcelas vincendas a título de cláusula penal, caso o cliente desista sem justo motivo, pode ser considerada abusiva. Muito interessante, então, porque a gente está utilizando essa análise mais crítica, né? A gente não está pedindo só para ele resumir, mas também para ele apontar onde pode ser melhorada. É uma análise completa do documento. E aqui, alguns riscos e lacunas, ele colocou de novo, né? Que é a cláusula 9.2, que pode ser, né, a penalidade de rescisão abusiva. Sustentação oral, falou aqui sobre a cláusula 1.2, a linha E, né? Condiciona a realização da sustentação oral a um critério de necessidade técnica do advogado e a um acordo prévio com o cliente. Também falou aqui de despesas com deslocamento, honorários de êxitos proporcionais, e aqui todas as sugestões de melhoria, ó, na cláusula 9.2, 9.3, na 1.2, 9.2 de novo e 7.2. E aqui no final um resumo executivo, como eu pedi, né? Então, ó, a gente pode ver que a partir do seu prompt vai mudar totalmente o resumo. Então é aquilo, com a inteligência artificial, se comunicar com ela é muitas vezes parecido com o jeito que você se comunica com um assistente ou com alguém que trabalha com você. O quão mais claro e o quão mais exato você for no seu pedido, melhor vai ficar também a resposta. Eu coloquei o contrato na tela aí para vocês observarem uma coisa que é muito legal que dá para fazer também. Olha, é o seguinte, a gente tem aqui o contrato, indo aqui na página 4, a gente tem aqui a tabela dos honorários pro labore. Uma coisa que dá para fazer a partir do uso de inteligência artificial para analisar documentos é você pedir para ele analisar uma página exata daquele documento, focando a janela de contexto, a memória dele apenas naquela página e deixando de lado o restante do documento. Ou seja, fica bem melhor para a análise da própria inteligência artificial, se você quer uma página exata, você falar qual página é aquela. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a inteligência artificial transcrever essa tabela 1 localizada na página 4. Vamos ver como é que vai sair. Gemini aberto aqui de novo. Então vamos, ó. O que eu coloquei nesse prompt? Por favor, transcreva a tabela de honorários pro labore na página 4 desse contrato. Vamos ver se ele consegue. Isso é muito importante porque você pode ir testando os limites da inteligência artificial também.
ver o que ele consegue fazer e o que ele não consegue fazer a partir desses pedidos mais específicos na análise do documento. E olha aqui, ele colocou primeira parcela de entrada sinal R$ 8.000, segunda e terceira parcela de R$ 6.000 cada, e o total de 20 mil. Bem interessante, porque eu acho que está certo, vamos lá conferir. E ó, ele conseguiu transcrever exatamente do jeito que eu pedi, ó. Primeira parcela de R$ 8.000, segunda de 6 e terceira de 6, valor total 20 mil. E aqui as datas de vencimento também tudo certo, a descrição também certa aqui da entrada do sinal. Então, olha só, a partir de um simples prompt, eu consigo extrair uma página exata de um documento. Lembrando, galera, que aqui nesse caso eu estou usando o Gemini Pro, ou seja, um modelo bastante potente, e esse contrato aqui é pequeno, né? Tem só 9 páginas. Então lembre-se também de que existe aquela coisa chamada janela de contexto, né? Cada chat tem uma memória específica e dependendo do tamanho do seu documento, ele não vai conseguir ler o documento todo por causa da janela de contexto dele. Por exemplo, se você vai estar utilizando uma versão grátis do ChatGPT, a memória dele vai ser de no máximo assim umas 30 páginas. Então, se você der um documento de 200 páginas para ele, ele não vai conseguir resumir o processo todo. Então, o que você pode fazer é cortar o seu PDF em páginas, né, dividi-lo em vários documentos de 30 páginas, vamos dizer assim, ou ou testar, né, pelo menos, esse pedido dele ler páginas exatas. Por exemplo, falar das páginas 4 até 9. Esse é um exemplo que você pode fazer também. Então tá aí, galera, mais um vídeo, esse de hoje bem simples, quis mostrar aí como você pode analisar melhor os seus documentos, mostrando como o prompt que você dá vai fazer a total diferença nessa análise. Então a diferença de um prompt no começo bem simples para depois um prompt bem elaborado, com instruções específicas de como deve ser feita a análise, e você pode ver aí que os resultados são bem diferentes. Então lembra daquilo, o prompt é a chave de tudo. Mais uma vez, se você gostou, se inscreve aí no Lex Machina, deixa o like no vídeo, seu comentário. Quem puder dar aquela força lá no Instagram, porque minha conta no TikTok foi banida e eu ainda estou vendo o que eu vou fazer, meio desesperado, mas seguindo em frente. Então também dá a força, segue lá no Instagram. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!